Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje falaremos sobre o capítulo 3 de Êxodo, Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Moisés se tornou pastor e cuidava do rebanho de seu sogro Jetro. Um dia resolve ir mais adiante, até que chegue em Horebe, o monte de Deus. Sabe o que eu percebo aqui? Que quando nos aventuramos por novos caminhos, o propósito nos encontra. Ao sair da zona de conforto e se colocar em movimento, ao explorar novas regiões e novas possibilidades, Moisés se depara com algo que nunca tinha visto antes: um arbusto, uma sarça ardente que não se consumia. Ao contrário de Faraó, que teve medo de algo que não compreendia, Moisés foi corajoso e quis saber mais sobre aquele fenômeno tão intrigante. Quando somos ousados e buscamos compreender aquilo que nos aflige ou que nos intriga, mas que não conseguimos entender por conta própria, Deus se revela para nós em meio à nossa busca. Creio que o Senhor vai colocando pistas no nosso caminho que nos conduzem a Ele. Pode ser uma insatisfação com o lugar que estamos ou com aquilo que fazemos. Ele inspira em nós um sentimento que nos impulsiona a ir em busca de algo, que ainda não sabemos exatamente o que é, mas que vale a pena tentar descobrir. Versículo 5. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? Confesso que não consigo entender por que aqueles que se deparam com a presença de Deus sentem medo e pensam que irão morrer. Moisés cobre o rosto, com medo de olhar para Deus. Mas ele se revela um Deus conhecido, o Deus de seus antepassados. Sabe o que eu acho interessante? Quando Deus revela seu propósito, percebo que não tem nada a ver com Moisés, mas sim com o plano que Deus tem em mente. Costumo dizer que Deus tem um plano e que não necessariamente envolve você. Moisés foi escolhido e teve seu caráter moldado por Deus durante os anos de preparação. Mas note que quando Deus revela esse propósito, em nenhum momento ele diz o porquê Moisés foi escolhido para cumpri-lo. O Senhor não diz que Moisés tem essa ou aquela característica e que por isso ele está sendo chamado. Ele deixa claro apenas que existe um grande projeto a ser executado e que Moisés foi escolhido para isso. Não é sobre nós, é sobre Deus, que irá nos capacitar a fazer aquilo que ele determinou. Moisés tem razão em perguntar: quem é ele para apresentar-se a Faraó e tirar os israelitas do Egito? É natural que ele fique surpreso
e se sinta a pessoa errada, pois sabe que não tem as credenciais para isso. Mas é justamente assim que Deus age. Ele escolhe os improváveis para que a glória seja apenas dele. Quando nos sentimos inadequados e incapazes de fazer o que Deus nos solicita, é quando ele tem a oportunidade de nos fortalecer e demonstrar que tudo é devido a ele. Não tem nada a ver conosco. Versículo 12. Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: Quando chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado, de geração em geração. Vemos que Deus deixa claro que não tem nada a ver com Moisés, mas sim tem a ver com a presença de Deus. É o fato de Ele estar conosco que nos garante que seus propósitos serão cumpridos. Não é mérito nosso. O mais interessante é que Deus afirma que a prova de que é Ele quem o envia é que prestarão culto naquele monte. Mas creio que não era bem essa a resposta que Moisés gostaria de ouvir. Depois de tudo feito, é fácil acreditar que foi Deus. O difícil é criar coragem quando ainda nada do que Deus prometeu começou a acontecer. E quando Moisés pergunta o nome do Deus de seus antepassados, o Senhor é ainda mais enigmático. Diz apenas: Eu sou. É claro que Deus é, afinal de contas, ele não tem início nem fim. Ele é porque sempre foi, sempre existiu. Acho interessante quando ele diz que o nome que o identifica é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É esse nome pelo qual ele será lembrado de geração em geração. Sabe o que eu percebo aqui? Que quando Deus se denomina, ele na realidade se identifica como uma relação conosco. Ele é o Deus de cada um de nós. O Deus dos patriarcas é o mesmo Deus de cada pessoa que o aceita e o reconhece como sendo o seu Deus. Versículo 16. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. Aqui conseguimos identificar uma estrutura de pensamento na mensagem que Deus transmite a Moisés. Primeiro, ele pede que vá e reúna as autoridades de Israel. Ou seja, quando tiver um grande projeto, selecione bem as pessoas a quem vai comunicar. Elas deverão ser aquelas que terão condições e respeito dos demais para levar a mensagem adiante. Segundo, deixe bem claro de onde se originou a mensagem. Quem é o emissor? Essa pessoa deve ser conhecida e respeitada para que o projeto tenha sucesso. Por fim, comunique quais são as circunstâncias e condições atuais e qual é o objetivo proposto. O que está sendo prometido em substituição ao estado atual? Se o emissor não demonstrar que aquilo que será feito trará vantagens em relação à situação vigente, não conseguirá conquistar o engajamento de todos os envolvidos. Versículo 18. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias
adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Olha que interessante, depois de conquistar o apoio das autoridades, Deus orienta Moisés a contar uma verdade parcial ao faraó. Ele deve falar a respeito do sacrifício no deserto, mas não deve revelar o plano de libertação. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nunca devemos revelar nossos planos ao inimigo. Devemos ser transparentes com aqueles que nos apoiam e compartilham do mesmo objetivo, mas não podemos ser insensatos a ponto de revelar segredos a quem nos oprime e nos trata com injustiça. Embora Deus saiba que o discurso de Moisés e das autoridades será infrutífero, pois conhece o coração de Faraó e sabe que ele não irá ceder. Mesmo assim, o Senhor o envia para uma missão aparentemente frustrada, pois sabe que essa ação é necessária para abrir caminho para aquilo que Deus irá realizar. Por mais que nossos 5 pães e 2 peixes pareçam insignificantes para alimentar uma multidão, temos que entregar nossas pequenas ações a Deus e confiar que Ele fará o milagre necessário. Versículo 21. E farei com que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Para encerrar esse capítulo, vemos que mais um trecho da promessa feita em Gênesis 15 irá se cumprir. Deus não permitirá que depois de 400 anos servindo aos egípcios, os israelitas partam de mãos vazias. O medo que eles sentirão do povo por conta do Deus que os protege será tão grande que não ousarão negar nenhum pedido dos israelitas. Antes que isso aconteça, Deus precisará mostrar seus sinais e maravilhas para quebrantar o coração de Faraó. Mas isso nós só veremos a partir do capítulo 7. Por ora, eu te espero no capítulo 4.